Bom dia, sexto de História. Vamos para a segunda aula do bimestre, tá bom? Então vamos encerrar esse primeiro capítulo. Então, o que faltou falar, né, nessa metade do segundo, a segunda parte desse primeiro capítulo, né? As classes sociais de Roma. Então você tem os patrícios, patricinho, patricinha, aquele que detém o capital, o dinheiro. Então vem lá desde antigamente essa ideia, esse termo, essa palavra. Então os patrícios eram aqueles que detinham o capital. Na época, o quê? As terras, tá bom? Plebeus e clientes eram igual à classe média, né? Aqueles que nem eram pobres nem eram ricos, então eram independentes. Então você tem os plebeus, eles dependiam dos patrícios, porque os patrícios é que detinham as terras, detinham as classes, e os clientes, principalmente, eram aqueles que estabeleciam relações com os patrícios. Trabalhavam nas terras dos patrícios, trabalhavam para os patrícios e, em caso de não pagar as suas dívidas, eles eram escravizados, se tornavam escravos. Então eles desciam uma classe social e se transformavam em escravos. Então a classe maior, a maior quantidade de pessoas, eram escravas, tá? Ou por mão de obra, né? Então, por exemplo, quando os romanos conquistavam outros povos, aqueles povos conquistados se transformavam em escravos. Ou por dívida. Então eu sou lá o José faz uma dívida com o Ronaldo, o José não paga a dívida e para executar, então ele vai se tornar escravo do tal do Ronaldo para pagar a sua dívida. Bom, a religião romana, os romanos, eles são politeístas, igual os gregos. Então cada objeto na natureza é um deus, o deus do sol, o deus da chuva, o deus do vento, o deus do mar, o deus do ar, tá? Então são politeístas. Cultuam os seus antepassados, né, os seus bisavós, avós, então a linhagem de uma família só. Por quê? Cultuando esses antepassados, eles mantêm as suas relações de patrícios, né? Então era normal primos e primas casarem para manter ali a riqueza na mesma família. Tinham o hábito da adivinhação, né? Consultando os seus antepassados, e os deuses gregos eram equivalentes aos deuses romanos. Como nós já falamos, os romanos conquistaram os gregos e assimilaram os seus deuses. Então, o Júpiter é equivalente ao deus Zeus, que é o deus grego. Então, cada deus romano tinha a sua equivalência em um deus grego, tá? E a linha do tempo do Império Romano, para a gente começar a entender a trajetória. Então, em 753 a.C., Roma foi fundada, a parte mitológica, ou o folclore mitológico do Rômulo e Remo, ou a parte científica, né? Houve o primeiro governo de monarquia, ou seja, com um rei. Em 27 a.C. se transformou no Império Romano, que aí começou a conquistar o Oriente, Ásia e África, né? Em 476 depois de Cristo, o Império Romano ele é dividido, né, e se transforma em uma república. Em 284 depois de Cristo, esse aqui é antes de Cristo, tá? Depois de Cristo, o Império vai ser dividido, tá? Em Império Romano Ocidental, o Império Romano Oriental. O Império fica tão grande que ele é dividido no meio, Ocidente e Oriente, tá? Ocidente e Oriente. Para quê? Para administrar melhor o tamanho. Quando fica um império muito grande, foi dividido ao meio para conseguir administrar. Então, Império Romano Ocidental, Império Romano Oriental, tá? Isso a gente vai estudar nos outros capítulos ainda. Em 476, o Império Romano Ocidental acaba e sobra apenas o Império Romano Oriental, que vai ser conquistado, vai acabar em 1453, bem antes, um pouquinho antes da descoberta do Brasil e já na descoberta das Américas. Então você tem um período de monarquia, o Império Romano que conquistou muito, por conquistar muito 3 continentes, né, partes de 3 continentes, ele vai se dividir em Império Romano Ocidental e Oriental, tá? Vai se transformar em uma república. O Império Romano Ocidental, Alemanha, onde está hoje a Alemanha, Itália, Espanha, vai ser conquistado. E o Império Romano Oriental vai continuar por mais 1000 anos, até 1453. Parte da Turquia, Irã, Iraque.
onde acabará apenas em 1453. Essa linha do tempo, calma, vocês vão ver ainda nos outros bimestres, fase a fase dessa linha, tá bom? Tchau!